Mais uma vez, bem-vindos ao Beyond the Cave. Agora, parte 2. Já vou falar pra vocês, hein, meu? Quem não ouviu a parte 1... É trouxa. Volta lá. Vou ver a parte 1. Inclusive, porra, meu. como o Caico diria, tem toda a capivara da deputada Adriana Ventura que tá aqui com a gente. Eu não vou repetir porque, meu, vale dar uma olhadinha, porque o outro episódio foi muito top. Genial. Muito top. Mas antes de dar boa noite novamente a ela, o que a gente tem que fazer, meu amigo? Você que é o cara aí do merchandising. Eu sou... É o que dizem. É o que dizem. Galera, @Beyond the Cave PDC em todas as mídias sociais. Vai lá, né, no YouTube. Tem no YouTube. Tem cortes no tem YouTube. Cortes no YouTube. Pessoal, quem não tem... aguenta ouvir tudo, tem os cortes que a gente faz, tá lá disponível. Vai lá, que você não tem tempo de assistir os 50 minutos aí de gravação, né? Tem os cortes lá, também tem várias... Às vezes a gente usa alguns termos aqui um pouquinho mais técnicos ou com um sentido muito específico e que depois lá na resenha, né? Estão destrinchados. A gente resolve lá na playlist. Fio de Ariadne. Sigam-nos e divirtam-se. Tem 4 coisas legais: platonismo, estoicismo, epicurismo e humanismo. E tem uma crítica cultural, né? A gente faz lá, conversa até para situar, né? Esse bando de maluco, médico, louco, falando um monte de coisa, né? E além disso, tem o nosso Apoia-se. Tem que relembrar todo mundo aqui, apoia.se/Beyond, BEYOND, 20 reaisinhos, faz parte da nossa comunidade no Discord, que a gente troca altas ideias, faz a pergunta para nossa convidada, que está separada, é sempre feita na parte 2, será feita hoje. Além disso, está acompanhando ao vivo. Fala aí, galera. Abraço, galera. Sei que vocês estão aí, muito valeu. Obrigado. O Camara tá lá da Grécia vendo também. Então, tem vários benefícios. E aquilo que você falou, né, Caião? Cara, ganha camiseta. Promoção começou, né? Semana episódio passado. A promoção tem que bater aí, acho que estão faltando uns 18 ou 20 no máximo, pra gente bater a nossa meta. Além dessa maravilhosa camiseta. Vai ganhar o quê? Vai ganhar... O que aqui? Uma cervejinha? É isso? Cerveja do Beyond. Cerveja do Beyond. Isso aí. Deputada Adriana Ventura, boa noite novamente, como se a gente estivesse começando agora. Boa noite a todos vocês do Beyond the Cave. É um prazer estar aqui com vocês. Sabe que o segundo é mais legal, Regis, hein? É mais legal porque a gente vai mais na lata, né? É não isso. fica cheio de dedo, já vai direto no... Normalmente é mais divertido. Então vamos que vamos rir. Então, beleza. Eu quero começar com uma questão aqui, já que a gente gosta de medicina, né? Na verdade. Então eu vou trazer o assunto um pouco para esse lado. A gente falou um pouquinho na parte 1, mas vamos dar uma intensificada. Começar, a gente teve a Lei 13.989, abril de 2020, autorizando o uso da telemedicina durante a crise do coronavírus, né? E depois passou a PL 1998, também em 2020, revogando essa lei anterior, mas autorizando e definindo a prática da telemedicina no território nacional total, certo? E ela está aguardando uma apreciação do Senado. Esse é um problema. Então a pergunta vem aí. Quais as dificuldades em pautar tal assunto no Senado? E se existe algum lobby específico contra esse tipo de matéria? Tem alguém que não quer, cara? Então, qual que é a pressão política ou social que pra... impede esse arranjo que é tão importante pra gente? E é muito claro que é importante. Bom, primeiramente, até chegar no Senado, eu tenho que fazer um registro aqui, né? E o registro é importante, uma vez que quero registrar que em fevereiro de 2019, eu, franguinha de tudo naquele congresso ali, não sabia nem onde eu estava direito, entrei no plenário e eu vi 6 médicos no microfone, assim, muito bravos, muito nervosos, revogando e pedindo para cancelar uma resolução de número 2227 do CFM, que autorizava a telemedicina e tudo mais. Eu falava, gente, mas por que eles não querem ter telemedicina? Né? Tem há 20 anos num país tal, 30 anos num país tal. Você vai lá para a Inglaterra. A primeira consulta lá é o Virtual First, é digital. Então, e eu falo, a gente tem um SUS que, pelo amor de Deus, a gente tem que dar conta e não dá conta. Vamos ser real, né? Porque ficar anos numa fila é não dar conta. Falar que vai fazer um exame e não tem, e a pessoa morre na fila, não dar conta. Então, a telemedicina, a telesaúde é solução, certo? E eu não entendi nada. E aí eu entendi depois.
Eram médicos que não queriam. E aí, como eu disse, eu estava na comissão de saúde ali. E foi um avanço enorme. A gente teve a crise do coronavírus, então assim que teve... Eu lembro que eu protocolei o projeto que deu origem à Lei 13.989, e eu fiquei cheio de dedos, porque os colegas não gostaram. E eu lembro que eu cheguei ali na comissão, falei, não, todo mundo junto. E na época do coronavírus, foi ali, o projeto foi protocolado e um mês estava sancionada a lei, porque... foi o momento. E todos os colegas críticos, não estou falando que todos passaram a amar, mas muitos usaram, aqueles que discordavam usaram, perceberam a importância. Então, por conta desse amadurecimento da pandemia, isso se tornou mais consenso que ela é necessária. Só que tem alguns pontinhos que são nevrálgicos, e aí a gente entra na questão que você falou. Quando acabou o estado de calamidade, o projeto de lei 1998, ele já existia desde 2020, já estava protocolado, aguardando o final da pandemia, que demorou bastante, mas enfim, finalmente estamos no caminho do fim. E algumas resistências. Quais eram elas? Primeiro, a questão da primeira consulta. Então, por quê? Porque não, a primeira tem que ser presencial. Não, como tem que ser presencial? Não tem que ser Não, tem que ser presencial. Então, a gente vê claramente... A desculpa era fazer o exame físico. A desculpa não. Era dar umas palpadas, desculpa, que nem a Dilma falava. Eu acho que a desculpa é muito pior que isso. É a questão da humanização, da proximidade. Eu falei, mas tem médico que não olha na minha cara quando eu vou na cara dele. Eu adoro. Assim, era uma desculpa que era uma desculpa. Então, falavam justamente da proximidade. Ah, porque tem coisas que a gente tem que apalpar. Eu concordo, pode até ter. Mas você pode fazer o físico, o que você não quiser, você pede presencial. A questão e toda... o que o Estado tem que estar pautando isso? Isso é isso é... Que cacete de uma relação entre médico e paciente. E o Estado está dizendo se é bom ou se é ruim. Eu até concordo, né? Mas não tem outras prioridades lá? Os negros roubando, né? Desviando dinheiro de ventilador, e o cara discutindo se é ético ou não ter a primeira... Não, mas tem coisa que eu acho que na minha visão e na visão liberal é um pouco pior. Que é assim, além da questão da primeira consulta, se é, se não é, se é o Estado, eu falo, gente, o médico abre a cabeça de qualquer pessoa. Se quiser, ele não pode decidir se vai ser presencial ou à distância. É uma coisa loucura. Absurda. A segundo absurdo que eu via lá. E vou falar mais, é qualquer médico, tá, deputada? Eu sei. Ele qualquer não precisa ser neurocirurgião. Eu sei. Ele formado como médico, é óbvio que ele vai pagar pelo aquilo que ele fez. Mas, teoricamente, ele pode. Não, mas eu falava isso nas inúmeras audiências, na frente da Telesaúde. Depois eu falo do caminho. Mas, assim... eu falei, um médico pode... Qualquer médico de qualquer especialidade, sem especialidade, pode abrir qualquer cabeça. Vocês estão aqui discutindo se pode ser presencial ou não. Para mim, isso daqui... Eu falei, isso é autonomia. Isso faz parte do Código de Ética Médica, de tudo que você já... Da profissão liberal que é ser lógico. Médico, né? Bom, o segundo ponto que pegou muito era a questão da remuneração. Por quê? Qual que era a preocupação? A precarização da saúde, mas assim, principalmente a questão da remuneração médica. Ah, não, porque então o médico na presencial ganha X e se for virtual, pelo fato de uma desculpa A, B ou C, vai ganhar metade, vai ganhar 1/3 e tudo mais. Então essa era outra preocupação que está até hoje, até porque a gente sabe que muitos planos, muitas operadoras tal, realmente pagam menos, mas assim, isso é uma questão que nós liberais a gente entende muito bem e é mercado, quer, não quer. Eu sou professora, vou pagar tanto, eu recebia X, vou te pagar metade, você aceita? É uma questão de aceitar ou não aceitar. Bom, e a terceira coisa também era a questão do território. A questão de a consulta pode ou não ser feita eu sendo do estado, o paciente estando no outro. Falei, gente, como assim? Como assim? Se é meu paciente... Então, se eu quero consultar com um médico de Fortaleza, um super especialista que tem lá, hoje a gente sabe, tem um médico na comissão que agora adota e usa telemedicina, que no começo era resistente e hoje ele defende muito. Ele é um especialista do Brasil que ele divide gêmeos siameses, assim, aqueles que nascem com barriga. Tudo. Então, eu quero me consultar com ele, eu tenho que ir até Goiás? Eu preciso pegar um exame com ele, eu tenho que... Então, não tem cabimento um negócio desse. Então, eram os 3 pontos que ficamos anos discutindo, e foram anos mesmo. Muitas e muitas audiências, a frente da Telesaúde cumpriu um papel importante de colocar a sociedade civil, todas as associações, as health techs e todas as que estavam envolvidas para debater. Então, foi muito bom. Agora, você perguntou do Senado. Porque daí acabou o projeto 1998.
foi aprovado na Câmara. Claro que tem resistência aqui, resistência ali, os conselhos aqui, tem gente que gosta de palanque também, vamos combinar. Tem gente que nunca participou de discussão nenhuma e fica fazendo escândalo ali do conselho tal, do conselho tal. Eu mesmo falei com todos os conselhos. Então, assim, para ser clara, o problema do Senado é que o projeto foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, e ali é um outro mundo, né? Lá é um mundo habitat diferente. Exatamente. E ali os senadores, tem um projeto de lei que é do senador Esperidião Amin, que fala de telesaúde, e foi para uma comissão, que é a Comissão de Assuntos Sociais, onde tem o rito do Senado. Só para vocês terem ideia, um mês ficou parado, porque para entrar no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco tem que ler, sei lá o quê, ali no plenário, e demorou um mês. Eu ligava para a secretaria e falei, mas por que não entrou se saiu daqui faz um mês? Então, tem um rito, gente, que é muito difícil para a gente entender. Eu acho que, principalmente quem é da iniciativa privada, empreendedor, não consegue entender o que pode fazer em 5 minutos, por que demora um mês, 2 meses, 1 ano. É difícil. Sabe o que me chamou a atenção? Né? O Caio falou muito bem aqui dessa questão do Estado atrapalhando, e o Estado, o SUS dificultando, não o SUS, né? Mas assim, o Estado como os agentes políticos, dificultando o acesso à saúde. O cara não tem. Você está com um problema, você pode facilitar aquilo. Ah, não, mas aí tem que ser perfeitinho. Aí tem que ser... E você vai deixar o cara lá? Você quer discutir? Cara, eu sou intensivista. Mas não é universal o SUS, meu amigo? Aí vai perguntar, não é universal? A utilidade de uma UTI, de um hospital desses grandes em São Paulo, públicos, e de como você pode fazer isso e ligar regiões, não precisa ir muito, cara. Você anda, sei lá, 200 quilômetros para qualquer direção que a gente está aqui, você não vai ter leito de UTI e provavelmente você tem muito como melhorar, né, essas micro-regiões onde você tendo uma atuação, por exemplo, vou falar da minha área, né, de tele-UTI, você consegue organizar a UTI, melhorar a rotatividade de leitos, diminuir o número de infecções, capacitar novos médicos. Então, assim, como é que isso é maluco alguém pensar que isso possa ter algum malefício, ainda que, poxa, tem os profissionais que não vão se adaptar, ok, a situação, mas e eu acho que é lícito essa preocupação, mas isso, veja, não vai ser do zero, pro preto no branco, né? Vai ter, cara, vai ter essa transição e o mercado vai se amadurecer e se especializar, e não exterminar. Mas né? o problema não é esse, o problema é que não é pautado, cara. É porque não tem interesse político. Espera um pouquinho só. Momento. Até porque no Senado vai ser pautado. O que acontece é que lá foi destinado para um relator, que já era o relator da comissão. Então, os projetos são apensados. Então, veio da Câmara um projeto aprovado na Câmara de telesaúde, que é apensado no Senado com o projeto que tem lá de telesaúde do Senado. Foi apensado. O relator do projeto do Senado tem o prazo dele para ele apresentar relatório. Então... ele está no prazo dele, ele apresentou um relatório, inclusive, a semana passada, que agora vai entrar em discussão e espero votação, tal. E aí entra em outra discussão, o que é bom ter um relatório ou não, porque o que eu acho importante falar é que quando a gente fez o projeto de lei 1998, tinha um direcionamento que era, inclusive, muito parecido com a resolução do CFM anterior, né, que permitia tudo. Depois, ao longo desses 2 anos, muito se discutiu, e daí o Ministério da Saúde chamou o relator do meu projeto, bem como os autores do projeto, para discutir. E, assim, falou, olha, para a saúde do Brasil funcionar, a gente precisa disso. Claro, é uma construção, não é que eu quero, o que eu lhe quer, é uma construção, o que os outros querem. Gente, a gente nunca tem um projeto 100% do jeito que a gente quer. Perfeito, vai vetar, então, a gente vai ver isso, vai ver... Então, saiu o projeto possível. O ministro da Saúde, inclusive, o Ministério da Saúde pediu, falou, a gente quer colocar, como a gente tem um programa de telesaúde aqui, dentro... da saúde nacional, da saúde digital, do programa de saúde digital, a gente quer que entre na Lei 8080 para estar lá, que SUS sim tem que ter telesaúde. Então, no começo a gente pensa, fala, será que é bom, será que não é? Mas, gente, a gente está construindo. Se isso é melhor para o país, que seja o melhor para o país, não o que eu quero. Infelizmente, é assim que funciona e tem que ser assim. Quando vai para o Senado talvez tenha uma visão diferente. Então, é sempre um vai e volta, que faz parte de um processo democrático legislativo que, às vezes, a gente fica irritado, mas é assim que funciona. Ô, Adriana, deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Eu diria que, acho que eu acompanho política com frequência, assim de me interessar e ler e tal. Acho que
uns 20 anos. E não era assim, eu estou falando da minha experiência, tá muito pessoal. Os presidentes das casas, eles não tinham esse poder que tem hoje. E me parece que talvez um pouquinho antes do Eduardo Cunha, talvez ali um pouquinho Renan Calheiros ali, naquela época, me parece que começou notório, né, aí para um leigo, uma hipertrofia das atividades dos presidentes da casa a ponto de virar o que a gente virou e o cara hoje, ele legisla sobre tudo. Por exemplo, uma coisa prática aqui, ilustrando o que eu estou falando. Por exemplo, para um projeto de maioria, ele deve ser encaminhado, né, para o plenário. Né? E isso... eu sempre esperei, desde a época do impeachment da Dilma, que isso acontecesse. Isso acontecia às vezes, dependendo do projeto, mas muitas vezes isso não era respeitado, ou o presidente da casa, cansei de ver isso, alegava uma prerrogativa que não existia para chutar a bola para o mato. Essa impressão, essa impressão ela é legítima? Essa hipertrofia, ela aconteceu na mão grande ou não? Isso não tinha ou já tinha uma previsão legal que o cara podia fazer e não era usado? Essa é uma dúvida que eu tenho, assim. Então, bom, até para falar o que eu sei, como eu disse, eu sou deputada de primeiro mandato, então eu estou lá desde 2019 para cá. Então eu vou falar o que eu vejo. Então, existe um regimento interno que já está lá há bastante tempo, que realmente já dava e dá poderes, muitos poderes para presidente. Lá é um regime presidencialista, eu brinco, totalitarista até, porque a gente não está também só falando do presidente da Câmara e do presidente do Senado. A gente está falando do presidente das comissões. Estamos falando... Porque o que eles têm? Eles têm um poder absurdo de resolver o que vai para a pauta, o que não vai para a pauta, o que tira. Eu acho que a questão é a forma que isso é exercido. A forma, e também eu acho que a questão, além da forma, é a qualidade dos parlamentares que temos. E falo isso com tristeza. Porque o que acontece? A forma é porque no regimento está muito claro que o presidente vê o que vai para a pauta, ouvir do colégio de líderes e tal. Então, o que a gente vê é que temos presidentes mais autoritários, mais mão pesada, menos democráticos e que têm interesses próprios deles, claros, que são, inclusive, corroborados e potencializados com bilhões de reais para fazer balcão de negócio. E é isso. E isso, para mim, é muito, muito, muito claro. Vocês desculpem a clareza. Cria dificuldade para vender a facilidade. Obrigado. Mas é isso mesmo. Essa impressão de cidadãos comuns aqui também. Por isso que a gente precisa de alguém para vir nos resgatar aqui. Normalmente eu trago o dinossauro, que é o Estado, que é o Estado, que come tudo. Agora a gente está precisando de alguém, deputada, como você tem na área da saúde, que venha com o Rescue Team para conseguir melhorar a nossa vida, velho. Tá aqui, ó. Mas eu deixei para a segunda parte, que a gente tá falando da forma. Mas aí a gente entra no outro ponto. Porque o que acontece? A gente vê as distorções que acontecem. Porque o parlamentar que está lá, gente, parlamentar, assim, quem se elege deputado federal, senador, são pessoas que têm voto, né? E quem tem voto, assim, com todo o respeito, eu respeito. Tem representatividade. Tem representatividade, representa alguém, tá ali, não é à toa. Né? Eu sei que tem os bandidão apesar que compram de ser de voto. cabresto, né? Tem gente também ali que compra voto e tudo mais, mas assim, vamos pegar a parte boa do Congresso, tá? A parte boa está ali legitimamente representando alguém. Quando você vê que essas pessoas que representam alguém não têm voz e estão, assim, à mercê ou estão, de certa forma, atendendo a interesses outros ou são, de certa forma, cooptados por um sistema, isso é muito preocupante. Então, isso realmente me incomoda. Mas, sim, presidentes têm poderes totalitários. Sim, tem muitos parlamentares que se aluram. E, sim, existe um balcão de negócio, principalmente com os... Vamos falar dos 16 bi, né, das emendas de relator, que, na verdade, legitima esse balcão de negócio. 16 bi de emenda de relator? Gente, é muito mais que a soma de 6 ministérios juntos. A coisa é muito grave. Meu Deus. Não, é bizarro, e cara. sem transparência. E não falaram que iam entrar lá para acabar com esse tipo de política? Muitos falaram e muitos não falaram. O que a gente vê, eu costumo brincar com a trilogia, né, da Guerra nas Estrelas, né, gente? A gente está vendo o Império contra-ataca de uma maneira fortíssima.
certíssima. Tá um terror aqui. Eu tô aguardando o retorno de Jedi. A gente esperava que o Jedi ia retornar em 2019, mas o fato é que não retornou. O Império contra-atacou, está mais forte do que nunca, capitalizado e todo terror. E eu aguardo o retorno de Jedi. Então, assim, a promessa da renovação, ela veio e até renovou, mas o que eu vi são parlamentares com não tanta força, e eu digo, tem aquela coisa, aquela força moral que as pessoas têm de ficar e manter. A gente não vê isso com muita... E vê muitas dinastias, é continuação de família. É novo, mas é o sobrinho, é o filho, é o neto. Então, continua o mesmo modus operandi. É assim que é política. Não, você é nova aqui, é assim que faz. Eu queria fazer um adendo, que a gente estava até falando aqui, eu acho que é importante a galera saber, porque é uma coisa que a gente sente no coração mesmo, né? Que a gente fala de nova política, velha política, tudo. E a gente vê muita gente nova do ponto de vista, não só novo na política, mas novo de idade, entrando no Congresso e especialmente no Partido Novo. E Sócrates, né? Na República, ele deixa muito claro que para quem vai tocar a nau da polis do Estado, tem que ter conhecimento, tem que ter vivido, tem que ter participado, tem que ter feito coisas na vida pessoal que vão te levar a um patamar de entendimento, de compreensão das coisas, que é diferente do que você chegar e simplesmente dar cara sem ter passado por isso. Então ele deixa muito claro que existe até uma idade mínima lá atrás na democracia ateniense para o cara poder comandar a nau do Estado, tocar polis na frente. E a deputada já é extremamente experimentada, empreendedora, dá aula na GV. Doutora. Eu gostei do extremamente experimentada. Não. Nas atividades profissionais. Não, achei legal, assim. Eu digo, arcaico, né? Que não é o que eu quero. Por quê? Por que eu falo isso? Porque não é a mesma coisa que a gente encontra na maioria do pessoal que está no novo. Tá? Se a gente for olhar e ver, a gente pega pelo menos dessa última legislatura, dos 8 deputados federais que o Novo tem na Câmara, a grande maioria não tem essa vivência pessoal. Talvez você, o Alexis, não sei. O resto não teve isso como base. Como que você vê essa questão? Qual que é a importância disso? Você acha que faz sentido o que eu estou mimetizando, Sócrates? Então, até assim, esse resgate de Sócrates que você fez, eu acho muito interessante, porque realmente eu acho que isso faz parte de um todo. Então, eu acho que tem 2 elementos aqui. O que você está trazendo existe um elemento conhecimento, né, que é importante e tal. Agora, a parte da vivência, maturidade, experiência, e até assim para a pessoa ser ponderada, para ter discernimento, porque muitas vezes a gente, assim, naquele ímpeto, seja de juventude, seja não sei o quê, a gente não consegue ter, por não ter tido a vivência, a gente não tem uma visão, a gente exagera, às vezes a gente é muito impossível. Então, eu acho que a vivência traz ponderação, discernimento, isso eu concordo com você. Eu acho que as duas coisas caminham juntas, né? Agora, em relação ao Novo especificamente, realmente o Novo, ele é um partido jovem, né? Tem muitos jovens, eu acho que isso é muita energia, mas eu acho que isso daqui, no parlamento especificamente, é uma coisa muito importante, tá? Acho que sim, que essa ponderação é o que a gente brinca de Câmara dos Deputados e Senado, né? Que o Senado é aquela casa revisora, que o povo faz as leis e vai para o Senado, porque são pessoas mais experientes, são pessoas já vividas e são pessoas... Então, isso, eu acho que as duas coisas são importantes, porque o ímpeto também é importante, porque a questão de você ter o conhecimento e ter a coragem, tem parlamentares hoje novos que têm coragem, que têm conhecimento, que são inteligentes, que vão lá, fazem coisas que se... sei lá, uma pessoa de 40, 50, 60 anos não faria aquilo. Então, eu acho que a questão do ser novo traz uma impetuosidade que também é importante, uma coragem que também é importante. Uma mescla, né? É uma mescla. Eu acho que é um combinado, eu diria, necessário. Digamos que os jovens são liberais e os velhos conservadores, né? Como sempre foi. E aí, junta de uma forma razoável. Como sempre foi. Excelente. Eu queria trazer uma outra coisa. Vamos voltar um pouquinho para a parte médica aqui. E depois tem uma pergunta do Bruno Tegão aí, que é nosso seguidor. Eu queria falar um pouco do PL 240 de 2021, que altera a lei 13979 de 2020,
que prevê uma majoração da pena de improbidade administrativa para o agente que fraudar a ordem de vacinação estabelecida. Por que eu trago isso? Porque o Novo é um partido liberal, certo? E nessa lei 13979 existe uma determinação de realização compulsória de algumas coisas. Exames médicos, testes laboratoriais, vacinação e tratamentos médicos específicos. Eu, como médico e como liberal, veja bem, eu tomei todas as vacinas, eu incentivo que todo mundo tome vacina. Ok. Mas eu vejo uma contradição com essa questão da vacina se tornar obrigatória. Qual que é a sua posição em relação a isso? Olha, o Novo sempre foi muito claro, até porque a gente oscilou. O que aconteceu nessa pandemia, inclusive? Que para a gente foi um caminho ao longo desses 2 anos, né? Teve aquele momento que a gente achava um absurdo. Você não pode obrigar ninguém a se vacinar, essa é a linha clara. As pessoas fazem escolhas, as pessoas têm autonomia e tudo mais, né? Ao longo do processo, tinha emenda de tudo que era categoria. E também teve uma deturpação enorme do que era público e do que era privado. Então, são discussões, gente, que são complexas. Não adianta falar, eu sou liberal, né? Vacina quem quer, faz não sei o quê, porque na hora do vamos ver, a coisa não é assim. Então, a gente sempre adotou a linha, até em relação a estabelecimentos. A partir do momento que você tem um estabelecimento, você define regra do seu estabelecimento. Pode entrar com máscara, sem máscara, vacinado, não vacinado. Então, agora, quando a gente está falando da coisa pública, né? Você uma instituição pública. A instituição pública tem alguém que dirige aquela instituição pública e que dá as regras daquela. A gente segue regra. Não quer seguir regra, não vai. É que nem nos Estados Unidos. A gente viu o nosso presidente ali, por a questão da vacinação, que ele não podia entrar aqui, não podia. Então, assim, a gente tem que seguir regras do privado e de quem determina as regras. Agora, assim, a lei, especificamente esse projeto de lei 240, como eu disse, é uma construção, né? E construção de 503 parlamentares, do monte de partido, todo mundo vai enfiando um pedaço de coisa ali. E no final, muitas vezes, o que a gente tem é um Frankenstein. O objetivo era O objetivo desse projeto de lei era única e exclusivamente lidar com a questão de fraudar a vacinação. Você está falando de obrigação de, né? Exatamente. Então, e graças a Deus, esse projeto está engavetado no Senado, mas esse engavetamento é necessário. Entendi. E deixa eu resgatar um outro projeto. Engavetamentos que vêm para o bem, Claro. tem outros que não vêm para o bem. Mas o objetivo desse é que a gente via aquela barbaridade que estava acontecendo de vender lugar na fila. Entendi. Aquela coisa criminosa. O objetivo foi só esse. O problema é que tem emenda daqui, emenda dali, e daí a coisa distorce. Mas você não é a favor de vacinação obrigatória? Não sou a favor. Eu sou vacinada, deixando claro. Todos nós. Então, assim, sou vacinada, minha família vacinou e tal, mas eu respeito profundamente as pessoas que não queiram ser vacinadas. Tenho várias amigas que não se vacinaram. Eu posso até falar, mas é perigo. Eu posso até falar o que eu acho que eu faria. Poder do convencimento. Mas aí, ela querer fazer, não querer fazer. Eu tenho, assim, muitas amigas que não vacinaram, nem elas, nem os filhos, nem nada. A gente tem que respeitar. Falando, eu não vou colocar no meu filho uma coisa que não é testada. A gente tem que respeitar, não quer. Enfim, a liberdade de cada um, sim. Fala aí, Caião, que eu te cortei. Eu esqueci o que eu ia falar, cara. Era uma pergunta para Posso emendar, então, a pergunta? Manda ver. Posso mandar a pergunta Manda ver. do nosso Manda ver. apoiador. Queria agradecer, Dr. Bruno Tegão. O Bruno pergunta para você, deputada, já que a gente já passou do senhor aqui, então, deputada. E depois do segundo Moscomilho não dá muito para fazer. Ele pergunta assim, como que é ser uma mulher no Congresso? E você tem alguma experiência feminina específica para contar sobre isso? Posso complementar? Tá bom, complemente, por Eu favor. só colocaria só uma terceira simples. Você vai contar sua experiência como mulher no Congresso. Qual que é o conselho que você daria para outras mulheres no Congresso? Adorei. Bom, olha, primeiro eu quero dizer que as pessoas são diferentes e reagem diferentes a outros estímulos, tá bom? Então, dito isso, que eu acho que é importante falar isso, a segunda coisa que eu quero dizer é que, eu nunca me vitimizei com nada. E eu tenho uma postura muito clara em relação ao meu papel. Terceira coisa que eu quero dizer é que eu sou uma sobrevivente. Eu sou criada no meio de homens, seja na rua, seja na família e tal. Então, assim, eu me dou muito bem no Congresso, eu não tenho problema nenhum no Congresso, é divertidíssimo. E se alguém falar alto comigo, eu mando ficar quieto. Isso e aí. tá tudo certo. Então, assim, agora eu vejo relatos, até falo isso, inclusive, em respeito a outros parlamentares, que até... Por isso que eu falo que é a maneira de lidar com isso,
né? Eu reajo de uma forma que se alguém, por um acaso, ou não me cumprimenta, ou fala em cima de mim, seja proposital, seja porque é mal educado, seja porque acordou de mau humor e pouco importa, eu, com educação, eu coloco no lugar e assumo meu papel, e ponto. E acabou o assunto num aumento tal. Eu vejo duas coisas. Primeiro, eu vejo que existe, sim, machismo no Congresso, vejo, principalmente de... Sudeste eu acho que é uma coisa mais tranquila, mas aí eu vejo que no Norte tem deputados que ficam incomodados com protagonismos, eu vejo isso. Mas eu acho que a mulher dá o tom. Eu acho que a questão de ligar para... o ponto, valorizar o que é feito de errado por eles, eu acho que vai de cada uma. Eu nunca me incomodei, eu nunca tive problema, nunca fui assediada. E se por algum acaso fui cantado assediada, eu coloco no lugar e acabou e viro a página e está tudo certo. Então, o conselho para as mulheres que eu digo é: participem da política. A política precisa de mulheres. E a gente fica com essa coisa, com essa vitimização, sabe, é machismo, é isso, aquilo. Se a gente for tratar de coitadinho o tempo todo, de ai, mais isso, mais aquilo, cada vez vai ser mais difícil, sabe? Ser café com leite é uma droga, gente. Eu acho que... Quer dizer, eu adoro café com leite, tá bom? Note bem. Mas o que eu estou falando é que a gente sempre fica ali naquela posição de ser café com leite, no sentido de não ser tão capaz, de ter que dar uma segunda chance, de ter que ter cota, de ter que garantir vaga. Eu acho isso o fim da linha. Eu sou contra isso. O Novo é contra isso. Eu acho que tirar a vaga de alguém legitimamente eleito, no caso, por exemplo, das cotas de cadeira, eu me posicionei claramente isso em jornal, em rádio. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. O dia que eu tirar um homem eleito para eu sentar na cadeira, eu vou sentir vergonha. Eu acho vergonhoso. Voto é soberano. Então, em relação às mulheres, assumam o papel, porque mulher faz a diferença. Isso não é mimimi. Acho que todo mundo tem esse papel, homem e mulher, somos complementares, mas falta a mulher. Sei que tem questões culturais, sei que o país é machista num monte de coisa, mas é uma coisa que a gente tem que ir contra e a gente tem que assumir nosso papel. Ficar se vitimizando, coitadinha, pedindo cota, não faz parte do meu ser. Não é fortaleza, né? Não é? Mas Não assim, mostra a real fortaleza. Não, e vou falar uma coisa. As 77 mulheres que estão lá são todas porretas. Eu posso discordar da maioria. Posso votar diferente da maioria. Assim, a gente nunca vai acordar em reforma da Previdência, discutir junto, reforma administrativa, mas tem pautas que se a gente vira aquele congresso de cabeça para baixo, porque são mulheres fortes, mulheres que eu respeito, entendeu? Sem dúvida, cara. Nós respeitamos. Não é à toa que hoje é o episódio das Mulheres Incríveis. Mulheres Incríveis, né? É mais um capítulo das Mulheres Incríveis. Vamos lá, deputado. Eu vou, já que a gente está na brecha, você quer eu te cortar? Não, queria falar? não, imagina. Beleza. Então, para que eu vou atropelando, né? Já que a gente mandou a pergunta, eu quero mandar a segunda pergunta dos nossos queridos apoiadores. Obrigado. Morgan Golfetti. Qual que é o seu objetivo próximo na política? O que você tem aí em prevista para esse ano maravilhoso 2022 eleitoral? Eu sou pré-candidata à reeleição a deputada federal. Que legal. Top. Ponto. Não é uma decisão fácil, até porque a gente... Assim, o glamour que todo mundo... Ai, nossa, você tem poder. Poder do quê? Poder de morar na minha kitnet alugada, ali no Noroeste, pagando meu Uber. A gente abriu mão de todos os privilégios e a gente está lá por missão. Então, isso é lindo. Não é uma decisão fácil, não. E a gente faz com gosto. E daí o pessoal fala, você é infeliz. Não sou infeliz. Estou super feliz de estar lá. É por isso que a gente vota, pô. Estou super feliz de estar lá. A gente precisa estar lá. O fato da gente estar lá e poder olhar o que acontece e tentar mudar essa realidade é genial. Então, é difícil. A gente sofre, tem dia que eu choro, tem dia que tudo, mas sou candidata à reeleição. Pronto, é isso. Quantos votos você teve, deputada? Eu tive 64 mil. Caramba. 300 mil votos. Ai, nem me fala, né? Principalmente quando você entra para ajudar. Eu pensei que eu fosse ter uns 5, 10 mil votos, minha campanha começou a crescer. Eu falei, uau! Daí eu resolvi que eu ia e eu falava para todo mundo que eu ia para Brasília, o pessoal olhava pra minha cara e só ria. Falou, não diga! Por que você não vai ser vereadora? Por que você não tenta alguma... Eu falei, gente, eu vou para Brasília, vocês não estão entendendo. E eu fui para Brasília. Então, assim, gente, é bacana isso, porque
A minha campanha foi feita por mim e por várias outras pessoas, fora os inúmeros candidatos que cederam seus votos para mim e eu represento todos, né? É isso. Eu vou emendar aqui no Morgan. Já que você, deputada, sim senhora, você... Pelo amor. Querida Adriana. Vá lá. Tá liberal demais, né, gente? Qual que é a tua pauta principal aí? O que você não conseguiu fazer nesses 4 anos, 3 anos e meio agora, que você vai propor por esses próximos 4 anos? Se tiver uma parte da saúde aí, acho que também é legal. Então, a questão da saúde é muito clara. A gente precisa... Tem 2 coisas na saúde que eu preciso fazer. Gente, assim... Primeiro é ter essa lei sancionada da telemedicina de forma permanente. Eu não sou nem um pouco vaidosa de falar, tem que ser a minha, tem que ser a dele, não. Eu acho que tem que fazer uma coisa boa para o Brasil. Eu acho que tudo que a gente fez ao longo dos 2 anos já encaminhou. Segunda coisa, prontuário eletrônico. Sou relatora do prontuário eletrônico, então isso está avançando bastante. Acho vergonhosa a maneira, e uma das maneiras de tornar o SUS sustentável através do prontuário eletrônico também. Para mim não vai ser sustentável nunca, mas eu te entendo e acho que é um bom caminho. Melhor não, mas peraí, mas eu não falei a outra parte. Tá bom. Eu já estou com audiência, já pedi audiência, inclusive pública, para a gente discutir o SUS, para discutir os princípios do SUS. Universalidade, integralidade e tal, porque realmente... Mas que rolo você foi Você nem me fala. Eu já estou sendo bombardeada de tudo que é jeito. Mas tudo bem, está tudo certo. Uma outra coisa que para mim é prioridade, mas eu acho que é um sonho distante... é a questão de avançar no combate à corrupção. Eu acho que é um sonho distante, mas, como diz o senador Álvaro Dias, que eu gosto até de brincar, a gente precisa dar um salto civilizatório. Chega de bandido em tudo que é canto, chega de bandido sendo solto. Então, prisão após condenação em segunda instância e foro privilegiado é o mínimo que a gente tem que aprovar naquele... É o mínimo, mas assim, é o mínimo. E as reformas que não saíram. Eu, toda esperançosa, achava que no primeiro ano a gente ia fazer todas. E eu, lastimavelmente, vi uma previdência capenga, uma reforma administrativa nojenta porque só pegou a base e a elite do funcionalismo continua nadando, o judiciário continua nadando, todo mundo continua nadando. É uma vergonha à custa do mais pobre. E o que mais? E a política também, que foi uma vergonha o que aconteceu, que a gente não avança. Então, resumindo, eu tenho quase... Acho que dá para uns 20 anos ficar lá, mas eu não quero, né? Não dá. Mas a gente ia gostar. A gente ia gostar. Não, eu vou à reeleição na próxima. Irado. Você falou do foro privilegiado, e até o foro privilegiado, eu acho que é uma pauta tão fundamental, porque ele restabelece o equilíbrio entre os poderes. Muito mais do que isso. Para essa história de todo mundo ter rabo preso com todo mundo, essa lambança, essa coisa servil, esse Senado servil, vergonhoso que acontece hoje, que não tem... Assim, Senado não peita e não faz... Assim, não questiona ministro. Eu tive o desprazer de assistir uma sabatina do ministro, que eu saí de lá horrorizada. Fui eu com meu colega de bancada, o Marcel Van Hatten, e a gente ficou ali olhando para aquilo e falou, bom, vai ter sabatina ou vai ser essa lambancinha que a gente tá vendo? Depois primeiro abre a votação, você fala, desculpa, isso daqui não é sério. Não. Então, enquanto a gente não tiver... Vocês entenderam, né, gente? Não, perfeito. Não, mas bizarro, é isso cara. mesmo, bizarro, né? Não, assim, a questão de você achar que alguns são intocáveis e você manter esse mecanismo, né, esse rame-rame, como dizem por aí, a gente nunca... Sempre vai ter essa mesma coisa. Uns valem mais que os outros, né, e esse ciclo da impunidade vai continuar. É lamentável. Então, isso é salto civilizatório. Mas, assim, só para vocês terem ideia, eu já mandei, acho que para cada deputado, umas 20 mensagens entre e-mails e WhatsApp, pedindo para apoiar a votação da PEC do fim do foro privilegiado. Faço isso pessoalmente, assim, mando. Então, dos 513, eu tenho 70 assinaturas. Então, a gente vê o termômetro aí, que é triste, entendeu? Uma PEC a gente precisa de 3/5 do Senado. 308. Precisamos de 308. Porque qual que era a ideia? A gente pede apoio para chegar lá com 310, 320, falar assim, presidente, precisa pautar. A gente tem maioria para aprovar, porque daí faz um barulho e tudo mais, né? Porque regimentalmente é ele que resolve, tá? Esse papel não vale nada, deixa eu deixar isso também bem claro. Mas é uma pressão política. Mas, gente, eu não consigo passar das 70 assinaturas. É triste demais. Você acha que é pelo momento eleitoral que a gente está entrando no novo ciclo? Ou você acha que tá uma merda e vai ficar assim mesmo?
Olha, eu acho que é uma falta de pressão da sociedade, porque isso também deixou de ser pauta importante. A sociedade, até pelo Covid, até pela desesperança, até deixou de pressionar, porque se estivesse pressionando as coisas fluiriam bem. E acho que deixou de ser pauta, assim, e político... E as assim, pessoas se não é cansaram um pouco, As né? pessoas cansaram, não vai mudar, mas tem que mudar e vai mudar. A gente tem que acreditar, senão não estaria indo de novo. Isso. E como é que você faz para isso acontecer? Como é que você faz para renovar a sua crença nisso? Então, olha, gente, fé a gente não explica, né? Você sabe muito bem. Eu realmente acredito. Acho que, primeira coisa, o fato, sem nenhuma modéstia, eu diria que a gente conseguiu avançar em pautas importantes nessa legislatura. Teve coisas bacanas que aconteceram, lei de liberdade econômica e outras coisas que avançaram, não do jeito que a gente queria, 100% do que a gente queria, na perfeição que a gente queria. Mas dá para fazer. E eu acho que esperança também é o que nos move, né? A gente se motiva, a motivação é a inclinação para uma ação que está ali e a gente... É a esperança que nos move. Eu realmente acredito, senão eu não iria de novo, né? E temos bons parlamentares, é aquilo que eu falo. Às vezes eu acho que tem... Os bons parlamentares, nem todos têm aquela força necessária e aquele desprendimento necessário. E aí entra as distorções de fundão eleitoral e aquela balcão de negócio que a gente já conversou. Mas eu acredito sim que a gente possa virar o jogo. Eu acho que a eleição está aí, esse ano está aí. E eu acho que cabe a todo mundo que faz o voto, que realmente vote consciente, né? Eu acho que eu passo boa parte de todo mundo fazendo o que eu chamo de cidadania, exercício de cidadania. Olha, vote, não precisa... Não esquece que eu sou candidata, esquece tudo. Escolha uma pessoa, vote, acompanhe, porque é só assim que a gente vai mudar. Eu falo para as pessoas que estão reclamando, bom, você votou? Não, não votei. Você está reclamando do quê? Então, é isso. Ou participa, ou será participado por alguém. Eu acho assim, quem não faz nada não tem o direito de reclamar. Eu acho engraçado essas pessoas, eu não participo de política, não gosto de política. Falei, bom, tá reclamando do quê? Então, participe e reclame. Faz parte reclamar, mas as pessoas têm que fazer alguma coisa, né? Eu acho que lavar as mãos não dá, não. Perfeito, excelente. Cara, eu queria... a gente falou de política pra caramba. Eu queria explorar um pouquinho mais dessa questão empreendedora aí, que é uma coisa que a gente gosta muito. Vamos lá, vai ser bom. Não, assim, tirando o Estado, que a gente sabe, como que você vê... Qual que é o maior vilão do empreendedor, tirando o Estado? Que é o Estado, é a coisa básica que todo mundo vai responder, não é verdade? Vai virar e falar assim, não, é tributação, é regulamentação. Tirando isso, Eu acho que é a falta de preparação das pessoas. Eu acho que é a falta de educação que, no final, acaba com o Estado. Mas, assim, o que a gente vê hoje? Até falar isso como professora de empreendedorismo, inclusive. As pessoas, muitas vezes, você vai ver, por que elas não sobrevivem? Por que os empreendedores não sobrevivem, né? Você vê ali que muitas vezes não conhece o mercado, tem aquelas regrinhas ali, muitas vezes isso, muitas vezes aquilo e tal. Mas, basicamente, às vezes falta uma diretriz, às vezes faltam R$2.000, R$1.000. Então, tudo vai girar em torno de alguma coisa que não é dado. Mas, para mim, até como professor eu falo isso, existe uma falta de conhecimento básico, educação básica, que também vai passar pelo Estado. Resumindo a história, basicamente o Estado está meio permeando tudo nesse nosso Brasil que nós vivemos, infelizmente. A gente está macrodependente dele, mas... E tem uma coisa também, existe uma coisa que chama mentalidade empreendedora, que eu também quero chegar, porque eu brinco que empreendedor não é quem abre o negócio só, né? Empreendedor, eu acho que é um estado de espírito, é a alma. Então, a gente fala de espírito empreendedor, que é aquela pessoa que está insatisfeita, que está com incômodo, que quer mudar, que não se contenta com aquilo. Então, você pode estar trabalhando dentro de um banco e você é empreendedor, você pode estar dentro da sala de aula. Eu lembro que a aluna que eu mais amo na vida foi aquela que virou para mim, no auge do meu eu me sentir o máximo dando aula. E ela falou para mim, professora, você me desculpa, eu não consigo assistir tua aula porque elas são muito chatas. Ela falou isso para mim. E eu lembro que aquilo me deu um chacoalhão de um jeito que fez com que eu mudasse. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que o maior entrave ao empreendedorismo, tirando o Estado, burocracia, tudo aquilo que a gente já conhece, que a gente só reclama e que realmente acontece, que a gente briga para não ter, é a própria...
é o mindset, é a questão do que a pessoa pensa, o que a pessoa sente. Muitas vezes a pessoa não se sente capaz, a pessoa tem medo, a pessoa não enfrenta. Então, mudando esse mindset, é que nem mulher na política, que você fez a pergunta da mulher na política. Mesma coisa, é mindset. A pessoa com ela mesma, ela não se vê naquele local, ela se podar. Então, porque o empreendedorismo está dentro da gente. Esse incômodo, querer mudar, querer fazer alguma coisa. Então, para mim, isso. Eu brinco que empreendedorismo... Ser empreendedor é sair da plateia e assumir o lugar de protagonista. E aí, tirando o Estado, fica complicado, porque todo mundo espera que o Estado faça tudo. O empreendedor não espera que o Estado faça tudo. Ele vai lá, ele limpa a praça, ele pinta a escola, ele resolve e não depende do Estado, para não se irritar, porque o Estado não vai chegar. Ele espera que não atrapalhe, né? Se não atrapalhar, tá bom, mas eu duvido que não atrapalhe. E falando, assim, Adriana, você falou dessa atividade, né, do micro, né? Do dia a dia do empreendedor. Aquela coisa que é o dia a dia e vamos chamar assim, né? A palavra batida, mas vamos chamar de DNA do empreendedor. Pelo menos eu entendi dessa maneira. Por outro lado, vamos dizer que esse cara tem isso. E ele montou a sua empresa e hoje ele tem, sei lá, 200 funcionários. Tá? Então ele está lidando com toda a lei trabalhista de 200 funcionários, ele está com todas as questões jurídicas e fiscais, né, de uma empresa de 200 funcionários. Esse cara ele está ferrado se ele quiser entrar no que a gente chama de cadeias globais de produção. Ou seja, ele é um cara que é um sobrevivente. Ele é um cara que está fazendo um bem enorme para a sua comunidade local, mas ele não é competitivo a nível global, né? Então, assim, sei lá, eu faço zíper, e aí eu quero competir com o cara que faz zíper do Peru para poder disputar o mercado da América Latina, por exemplo, né? Essa questão da educação que você falou, e eu pensei por conta disso, é que quanto pior essa educação, mais longe está esse cara, que é um cara de sucesso, conseguir ficar milionário, né? E a gente brinca aqui, né, que um país justo é um país onde se você tem talento, você deve ficar milionário, né? Então, quanto maior o seu talento, mais dinheiro você vai ganhar com isso. Então, cara, é um baita de um cara talentoso, ele está cumprindo com todas as suas atividades, ele não tem a oportunidade de escalonar o seu negócio. Como é que é isso? Isso é uma tristeza, isso é como é que este empreendedor, vamos chamar assim, esse cara de média empresa, né? Esse cara que, ele... Por exemplo, a gente conversou aqui com um cara que, o cara faz, sei lá, festa muito bem pra caramba. O cara faz festa em São Paulo. Você faz Vila festa... Bezutti, Fernando Ruiz, Vila Bezutti. Você faz festa em São Paulo, você consegue fazer festa em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, poxa, eu quero fazer festa na Argentina, eu quero fazer festa na Nicarágua, eu quero fazer festa nos Estados Unidos, né? E muitas vezes a gente vê que a gente tá parado, não é nem por conta disso, mas porque a gente não consegue nem o acesso, né? Isso é muito triste e eu tô falando besteira, você vê dessa maneira, você acha que é isso mesmo? Como é que... Então, assim, falando muito claramente, eu acho que qualquer pessoa que empreenda hoje, né, seja médio, grande, qualquer pessoa que produza riqueza, qualquer pessoa que tem uma indústria, qualquer pessoa que abra qualquer biboca, são corajosos, são sobreviventes. Eu tiro o chapéu e aplaudo de pé qualquer pessoa que dê um emprego, porque hoje tudo é feito para massacrar essa pessoa. E a gente vê que está tudo tão distorcido, e a gente tem, inclusive, um parlamento distorcido, a gente tem uma educação distorcida. Eu cansei de discutir na escola das minhas filhas que questão era aquela que colocavam o empresário chicoteando o trabalhador. Eu falei, desculpa, oi, vamos acordar aqui, porque é aquela novela, né, da eterna vitimização, eterno coitadinho. Então, a gente tem... E eu acho que isso é um trabalho, respondendo a tua pergunta, que eu nem sei se foi essa pergunta, mas assim, não, viajando na tua mesmo. pergunta, teu comentário, É isso mesmo. assim, a gente vê também um empresário que acredita, porque a gente tem tanta coisa boa no nosso país, e tem muita coisa boa, mas a gente tem que lidar com questões culturais e uma dominância de um pensamento que, na minha visão, é completamente distorcido, e a gente precisa lutar contra isso, porque quem produz, quem gera riqueza,
é um esperançoso, que nem um político que vai lá e acha que vai mudar, e que vai de novo, e reeleição, e vamos. Porque, assim, e que quem não está dentro de um esquema, de um modus operandi, não concorda com aquilo, sofre as consequências daquilo, é realmente uma pessoa esperançosa, uma pessoa corajosa que vai para frente. Eu vejo muitos empresários, empreendedores, porque eles não têm como concorrer globalmente, eles não têm acesso, é uma coisa completamente injusta e é uma visão tão distorcida que aqui parece que ser empresário é bandido. Sim, é bandido, não, está sempre querendo roubar, sempre querendo aproveitar. E voltando para o assunto da telemedicina, um quarto entrave que eu via, eu cansei de ouvir a frase: não, mas tem empresas poderosas que vão ficar muito ricas. Eu falei, qual que é o problema das pessoas ficarem ricas? Qual é o problema das pessoas ganharem dinheiro? O importante é dar acesso hoje, que não tem. Hoje não tem. Se tiver que 20 ficarem milionários para dar acesso para a população, que fiquem 20 milhões, 30... pouco importa. Então, eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que eu fugi completamente da tua pergunta, mas tudo bem. Não fugiu, não. Não fugiu, não. Foi excelente, foi no ponto. Agora, é o capitalista malvadão. É o capitalista malvadão com aquele mimimi dos coitadinhos oprimidos, e que sempre vão ficar oprimidos. E tem mais, sempre vão ficar oprimidos. Porque vamos lembrar que nessa pandemia, o nosso país vergonhosamente ficou 2 anos com escola fechada, escola pública. Isso é uma aberração, isso foi criminoso. Por mim, eu assim... processava e criminalizava todo mundo que fez questão. Esse bando de sindicato que ficou em escola tocando terror. Essas crianças tiveram décadas de aprendizagem perdida, uma geração perdida, um país empobrecido por causa de um bando de medíocre, e digo isso porque, inclusive, na comissão de educação eu briguei muito e o pessoal ficava. Tudo voltava, shopping, viagem, tudo, e escola pública fechada. Então, isso está à mercê de um mecanismo de emburrecer a população para votar do jeito que vota, para não crescer e para continuar nesse pacto de mediocridade. Excelente. É a vitória da segurança contra o desafio, né, velho? Vamos manter seguro e manter assim que... E deixa quieto, segue o barco. Deixa quieto que as dificuldades elas são muito grandes, então vamos deixar rolar, a gente gosta de segurança. Bom, estamos chegando ao final. Mas antes disso, nós temos nosso querido... Não, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que vocês elogiaram tanto o meu querido amigo Alexi aqui. Eu quero saber se vocês gostaram mais da minha ou da dele. Tem que perguntar. Agora, e outra coisa, eu quero nota para ele e nota para mim, tem mais. Posso falar? Não há nada como um perfume feminino. A graça feminina. Graça feminina, cara. O ambiente fica melhor, Vocês são politiqueiros, eu já percebi que vocês não vão responder nada. Okay. Tá bom? Mas deixa, só provocando. Isso aqui é para todo mundo poder ouvir e fazer as suas escolhas, não é verdade? É verdade. Então, o importante é a gente estar abrindo esse espaço, que a gente abre com muito prazer e muito felizes de te receber, porque a gente consegue ouvir as ideias que são muito boas e que a gente concorda, eu diria que 95%. Nossa Senhora. Com tudo que você falou. Beleza, depois a gente fala dos 5. Mas temos nosso querido pitch do livro. Caião, rapidamente, para quem não conhece, o que é o pitch do livro? Cara, o pitch do livro é uma brincadeira que a gente faz aqui com os nossos convidados e consiste basicamente no seguinte: cada um de nós trouxe um desses 3 maravilhosos livros aqui que ou você está lendo ou leu recentemente, passou pela sua vida, te marcou de alguma maneira, ou tem a ver com o convidado. E baseado aqui na nossa conversa, a nossa querida Adriana vai definir quem trouxe qual livro. Faz a apresentação aí, Reginho. Vamos lá. Primeiro livro, Edmund Burke, A Virtude da Consciência, do João Pereira Coutinho. Português maravilhoso. Tá aqui, português é foda, né? Vamos lá. Segundo livro, Política, Aristóteles. Olha lá, Você gosta da ética? Aqui tá a política do nosso querido Aristóteles. E terceiro livro, Lobby Desvendado, Democracia, Políticas Públicas e Corrupção no Brasil Contemporâneo, Milton Seligman e Fernando Mello. Querida deputada, quem trouxe qual livro, na opinião de Vossa Excelência? Jesus Cristo. Bom, vamos lá. Eu vou, assim... Não, é só um chute. É palpite. Eu acho que o Lobby Desvendado
Foi você. Eu? É. Tá bom. Eu acho. Beleza. Ok. Eu acho que Aristóteles... Vocês devem saber, vocês devem distorcer tudo para não dar nada certo. Já entende? A virtude da consciência eu vou mandar para você e o Aristóteles para ele. Então, tá lá. Esse aqui. Vamos falar que foi... Quase lá. Quase lá nada. Quase bem longe de lá. Errou tudo. Eu errei tudo, que ótimo, adoro. Ela questionou as evidências. Questionei tudo. Porque ela queria te dar esse. Eu queria. Eu tinha certeza. Eu falei É. assim, gente, eles devem ter distorcido tudo pra eu errar. Aí eu peguei Aristóteles e... Eu sabia. A presunção da presunção. É a presunção da presunção mesmo. Mas beleza. Então Tá dentro da vida política. Agora é a segunda parte, né? Então, a segunda parte é assim, a gente vai vender, né? Por que a gente trouxe esse livro para esse episódio, né? E a gente tem 1 minuto para fazer isso. Esse é o famoso quadro do pitch do livro. E aí você vai escolher qual você vai levar para casa. Qual vai levar para casa e vai receber via Amazon, porque a gente tá quase sem livro em casa já. Tá difícil. Nosso conhecimento bibliotecário não é tão Porque vasto sabe que assim. a nossa biblioteca é o retrato de toda a nossa ignorância, né? Então é lá que a gente vai procurar. Então a gente não pode perder. Então a gente começou a dar, começou a ficar ruim, agora a gente tá mandando pela Amazon. Vai lá, William, começa por você, meu amigo. Com você. Esse livro aqui, vou te vender, lógico. Vou começar falando a verdade. É um livro difícil, não é um livro simples, não é um livro como aquele ou aquele, né? É um livro escrito 5.000 anos antes de Cristo, refletindo sobre um tema profundamente humano. Mas, apesar de ter uma dificuldade, ele tem uma vantagem. E as melhores vantagens são aquelas que vêm das maiores dificuldades. E qual que é a desse livro? Trata-se do seguinte... na nossa vida cotidiana, você que é deputada, a gente toma os conceitos como auto-evidentes. A gente está mais ou menos alienado no significado que nos é dado, né? A tarefa da filosofia é justamente desenraizar esses significados e reconduzi-los de modo a clarificar a nossa experiência, no seu caso, enquanto política, enquanto alguém que cuida da cidade, alguém que está preocupado com o fim da política como um bem comum, né? E esse livro reflete justamente sobre temas como o que é a comunidade, o que é o direito, o que é a justiça, como resolver conflitos de consenso, né? Trata-se da deliberação, né? E esse livro, portanto, é um livro útil não só para você como deputada, mas também como pessoa. Excelente, muito bom. Eu acho que como ela chegou aqui falando da ética, da virtude aristotélica da mediandade, ele já aproveitou a brecha e... Doutora em virtude, em ética da virtude. Ética da virtude. Ele jogou na bola de segurança, né? Esperto, ele foi na bola de segurança. Vai lá, criança. Não, vai lá. Eu entendi uma demanda. Uma necessidade. Tá ligado no mercado. Você. Caião. Cara, eu vou aqui fazer um serviço de utilidade pública, né? A palavra lobby é uma palavra muito pesada, né? E eu confesso que a primeira vez que eu me deparei com esse livro aqui, Lobby Desvendado, eu fiquei com um certo ar de desconfiança. Mas esse livro aqui, né, escrito por Milton Seligman, é um livro que não só conta a história do surgimento do lobby nos Estados Unidos, né? A decorrência disso, que é o crony capitalism, né? Que é vamos chamar aqui na nossa humilde realidade aqui de algo como um capitalismo de compadrio ou o capitalismo dos caras que dominam ali o negócio, né? E das sugestões de como você sair desse tipo de capitalismo. O livro tem 2 partes. A segunda parte, que para mim me interessou mais, foi o motivo da compra desse livro, foi como que uma empresa privada se relaciona do ponto de vista ético e transparente com o Estado. Excelente. Esse é o meu pitch. Animal, muito bom, cara. Gostei muito dele, muito, muito, muito. Vamos lá, Reginho aqui, ele fez um pitch lá, né? Mostrou... Deputada, a senhora é uma pessoa tarefada. Não dá pra você querer ler 2 bíblias. Aqui nós temos uma coisa que é de bolso. Ó,
70 páginas que, numa sentada, você consegue ler. E vou te falar, vai te trazer uma clareza inacreditável. Primeiro que é o seguinte, Edmund Burke, a gente está falando de século XVIII, um dos nomes centrais do conservadorismo britânico, né? Mas existe uma pergunta que João Pereira Coutinho faz, que é um professor de estudos políticos da Universidade Católica Portuguesa, um cara sensacional. Será ele filosoficamente coerente ou somente alguém que respondia aos termos do momento sem radicalizar? Por quê? Porque ele é o cara que defendeu a Revolução Americana, mas foi contra A Revolução Francesa. a Revolução Francesa. Então, se você quer entender essa ideia, são só 70 páginas para te explicar uma coisa que todo mundo vai perguntar para você no seu dia a dia. Qual que é a diferença da Revolução Americana para a Revolução Francesa? Esse é meu pitch. Deputada, Qual livro qual livro que... vai acompanhar Vossa Excelência Para Brasília. vai acompanhar livro vai Vossa pra Brasília? Excelência para Brasília? Bom, é o seguinte, minha definição, assim, minha escolha é muito simples. O do lobby eu já tenho. Isso, primeiramente. Até porque isso está em discussão, agora vai ter um relatório. 50%, 50%. Vamos. Quero ganhar, pô. E agora também de maneira muito pragmática e objetiva. Eu não vou ficar com a virtude da consistência, porque pelo fato dele ser 70 páginas, eu compro, ele é baratinho. Eu vou ficar com Aristóteles aqui. Muito obrigado. Racional, objetivo, racional. Tá valendo. Muito obrigado. Mas foi uma Primeira vez, hein? Primeira Porque, vez, assim, hein? todos os 3 livros me pegaram pelo calcanhar, porque são livros que eu tenho interesse. Deixa eu deixar isso bem claro, tá bom? Então, vocês escolheram bem os livros hoje. Muito obrigado. Parabéns, Vini, pela primeira vez está ganhando. Muito legal ouvir isso. Eu quero meus ver R$50, isso. que vale, né? Eu quero um prêmio. Galera, deputada. Adriana. Deputada nada. Adriana, você, muito obrigado. Você é uma pessoa muito legal. Você transparece a verdade quando você fala. É extremamente fácil sentir isso. É contagiante, né? Desde lá de baixo, quando você chegou, o jeito que você falou com a gente, o jeito que você foi solícita para tudo. Então, eu não tenho dúvida que você está no caminho certo. Eu torço muito por você. E quero te agradecer de coração de dedicar aí 2 horas do seu tempo, que é extremamente escasso, por isso que eu escolhi o livro. De você, Até agora vendendo. Né? Até agora. de você ter tirado esse tempo para vir conversar com a gente. Parabéns. Muito, muito, muito obrigado de coração. Eu também só posso agradecer e que coisa legal, né? Ser um político, ter essa atividade política e ter esse nível de sinceridade e honestidade individual. Você que conversa com você 5 minutos percebe, né? Já Isso sabe que é real. de verdade, assim, é muito legal. A gente fica Gratificante, né, velho? muito feliz, né? Tem um pouco de sentido o que a gente fala assim aqui, e que existem pessoas que estão procurando fazer o bem, existem pessoas que estão bem intencionadas. E, puxa, isso só me anima mais a gente fazer cada vez mais isso. Então, muito obrigado. Eu já tinha agradecido a sua atuação como parlamentar. Eu estou impressionado de todos os que sentaram aqui. Eu, particularmente, dei uma olhada. Assim, então, a sua comunicação é fantástica. A sua atividade política ela é extremamente importante, preponderante, relevante. E mesmo que você perca lá, tem projeto de lei e tal, e não sei o que, você está na briga. Então, assim, obrigado por representar o nosso Estado, né? E torço para que na próxima legislatura você venha contar para a gente aqui os próximos avanços. Muito obrigado de verdade. Bom, quanto a mim, eu acho que eu vi... Vai lá, garoto. Não, pra mim foi mais a sua simplicidade e bom humor, né? E uma espécie de proximidade que você mantém em quem já está perto. E eu acho que foi
o principal é que vê-se muito mais uma pessoa do que um deputado, né? E isso faz toda a diferença, porque ser deputado 513 mas ser pessoa é difícil, sei lá, para 6 milhões, né? Essa é a minha... À vontade, deputada. Não, assim, eu agradeço bastante assim, o apoio, o convite. Eu fiquei encantada realmente com o trabalho que vocês fazem aqui. Essa mistura que deu liga, que a gente não misturaria. Então, assim, você ter médicos, filósofos, com esse debate, com essa profundidade. Eu acho que o que falta hoje é profundidade nos temas, nas coisas. A gente vê tudo muito raso, tudo muito várzea, como dizem por aí. E eu acho que a gente trazer maturidade, trazer uma discussão relevante, trazer uma discussão profunda é o que está fazendo. Falta na vida, falta nos relacionamentos e falta principalmente no Congresso Nacional, que reflete o que a gente tem na sociedade. Então, eu agradeço a oportunidade. Quero dizer que eu saio daqui muito feliz pelo debate, pelas perguntas, pelo nível das questões, pela profundidade mesmo. Estou muito feliz e me coloco à disposição dos três, tá bom? E contem comigo lá no Congresso, Gabinete 802, Anexo 4. Qualquer cidadão de São Paulo, qualquer cidadão de Brasil é muito bem-vindo e eu estou lá para ajudá-los no que eu puder e no que eu puder representá-los, tá bom? Então, @AdriVenturaSP, adrianaventura.com, 943950030. Gente, seguinte, por favor, me acompanhem, critiquem, dê sugestões para que eu possa representá-los bem. Obrigada. Tá representando Genial, bem demais. genial. Fez o merchan perfeitamente. Eu vou fazer nosso último merchan, apoia.se/Beyond, BEYOND. Não esqueçam, é muito importante pra gente, para vocês que gostam, que a gente traga essas pessoas especiais, tenham esse bate-papo, essa coisa aberta, descontraída. Por favor, vocês ajudam a manter as luzes aí do nosso querido estúdio acesa. Caião, boa noite, meu amigo. Boa noite, querido Reginho. William, meu querido. Boa noite. Volta semana que vem aqui, porque, vou ter que voltar, cara, vou ter que se voltar. você agora é o ali, cara, tá tocando aí, vamos que Quem vamos, velho. Hélio Beltrão. Hélio Beltrão. Uau, Hélio Beltrão. Hélio Beltrão, semana Olha que lá, vem. mais que escalado, né, Vou cara? mandar um abraço pro nosso amigo Camarão. Camarão, aproveita a Grécia por nós, velho. Come aquela salada grega maravilhosa. Toma aquele vinho gostoso, delicioso. Vai lá no Parthenon, velho. Encontra todos os nossos amigos da antiguidade. Aristóteles, Platão, Sócrates, todos eles, velho. E que você tá mais que bem representado aqui com o nosso querido William, velho. Vamos Pessoal, que vamos, velho. Boa noite, muito obrigado. Valeu, até semana que vem. Tchau! Tchau!